Eu vivo num mundo onde você não me vê. Estou a seu lado sem você saber. Eu dito mensagens que o mestre mandou, puras palavras para você. Vejo o seu sofrimento. Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo, abordando alguns temas. Como as perguntas foram muito poucas, eu fiquei livre para seguir o caminho que eu achava melhor. Semana que vem é a última. Se vocês têm alguma dúvida, algum interesse de abordar algum aspecto da mensagem de Jesus ou de sua história, né, sua trajetória, escrevam, que aí eu tento direcionar. Senão eu vou no meu roteiro. Hoje eu vou tentar falar desses temas. Se der tempo, falaremos de todos. Não nessa ordem, mas são os 5 que a gente vai abordar. O túmulo vazio, essa citação, afasta de mim esse cálice, por que me abandonaste, a colocação de Jesus sobre João Batista, né, que ele era o maior dentre os nascidos de mulher, e a tentação. Tá? Vão ser os 5 tópicos que eu vou tentar abordar hoje. Todo mundo sabe a história do túmulo vazio? Todo mundo lembra? Então o que eu vou fazer? Eu vou contar a história de acordo com cada evangelista, como cada um enxergou essa situação. E aí depois a gente analisa juntos o que pode realmente ter acontecido. Tá? Vocês vão ver que as histórias são diferentes. Cada evangelista conta de um jeito. Lucas diz o seguinte: na primeira madrugada da semana, foram ao sepulcro, levando aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra revolvida no sepulcro. Então, tinha uma pedra na frente, né, de onde o corpo de Jesus teria sido sepultado, que estava aberto. Ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E sucedeu que, enquanto estavam perplexas a respeito disso, eis que se aproximam delas 2 varões com túnicas que relampejavam. Ficando atemorizadas e inclinando as faces à terra, eles disseram para elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui. Então vamos reparar na história? Umas moças, que a gente vai ver depois quem são, na continuidade da história, foram até lá, estava aberto, tinham 2 espíritos iluminados lá, elas ficaram assustadas, né, e ele disse: ele não está aqui. Mateus conta a história mais longa, eu botei em 2 slides, mesmo resumido, tá? No fim do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Maria é o nome comum lá. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, remover a pedra, estava sentado sobre ela. E de medo tremeram os guardas e ficaram como mortos. Então, na versão de Mateus, tem 2 guardas tomando conta do túmulo e um anjo apareceu, eles ficaram tão assustados, ficaram paralisados, e o anjo que fez a pedra. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu como ele disse. Vinde, vede o lugar onde jazia, ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos. Tranquilo? Viu a diferença das histórias? E ele continua: e partindo elas do sepulcro, com temor e grande alegria, foram anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas
Aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Vocês repararam que Jesus aparece primeiro para elas e não para os discípulos? Marcos conta a história um pouquinho parecida, com algumas variações. Ele diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram os aromas lá que precisavam, foram ao sepulcro muito cedo. Lá a pedra já tinha sido revolvida. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não atemorizeis. Ele ressurgiu, não está aqui. Viu a diferença na história para a anterior? Jesus não aparece aí, né? Mas vamos ver o que aconteceu. Continua. E saindo do sepulcro, porque estavam com medo, não disseram nada a ninguém. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Foi ela anunciar que tinham andado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Então, na versão do nosso amigo Marcos, Jesus aparece só para Maria Madalena. E agora vamos ver a versão de João. João diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Quando ela vê que a pedra foi removida, ela volta e procura Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus mais amava. Quem é o discípulo que Jesus mais amava? João. Quem está escrevendo é ele mesmo, né? Mas devia ser mesmo. Porque dentre os discípulos, pensa você ter, no meio de 12, você tem um garoto de 13 anos, 12 anos, né? Certamente devia ser muito esperto. Então, sempre falo, quando vocês olharem no Evangelho, João, sempre que ele fala assim, o discípulo que mais amava, ele não fala que nunca que é ele, ele fala o discípulo que Jesus mais amava, aí já sabe que é ele, está falando dele mesmo. E ela diz: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo, que é ele, vão até o sepulcro. Só que o garoto corre muito mais do que Pedro, é o primeiro a chegar. Chega lá, vê que tem os panos do sepulcro, mas não entra. Quando Pedro chega, ele entra, fica diante do sepulcro. E aí ela vê dois anjos, novamente, dois anjos vestidos de branco, onde estava o corpo de Jesus. E eles disseram para ela: mulher, por que chora? Ela responde a mesma coisa que a gente leu no outro, porque tiraram o meu Senhor. Por isso voltou-se para trás e viu a Jesus ali, mas não sabia que era Jesus. Voltou-lhe Jesus: mulher, ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone. Aí que ela percebe que é Jesus. 4 histórias diferentes. Vamos analisar agora as 4 histórias e depois tentar entender a lógica disso tudo. Eu não detalhei tudo porque vai ficar muito extenso, então cortei alguns pedaços. Então vou preencher as lacunas para vocês. Quem vai até o túmulo? Segundo Lucas, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Segundo Marcos, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Segundo Mateus, Maria Madalena e a outra Maria. E segundo João, só Maria Madalena. Vocês repararam que a única que está presente em todas as histórias é Maria Madalena. O que elas encontram? Todas encontram o túmulo vazio. Então, outra informação que muito provavelmente é correta.
Então, Maria Madalena, provavelmente foi ela, e o túmulo está vazio. Legal. Agora, o que eles veem? Segundo Lucas, 2 varões resplandecentes, 2 espíritos são vistos lá. Segundo Marcos, um moço sentado à direita. Segundo Mateus, um anjo sobre a pedra. Segundo João, 2 anjos dentro do sepulcro. Obviamente, a gente está vendo a narrativa de uma pessoa que tem a capacidade de ver espíritos, né? É um médium que narra isso. Ninguém vê. Esses anjos resplandecentes, né? Quem está vendo ali, provavelmente, é Maria Madalena. O que acontece? Na visão de Lucas, e vão avisar os demais. Marcos já fala que Jesus aparece para Maria Madalena. E Mateus? Mateus conta que Jesus vai ao encontro delas. E João conta que Jesus aparece para Maria Madalena. Se a gente juntar todas as histórias, é mais provável que Maria Madalena seja o personagem central desse encontro. É a pessoa que está presente em todas as narrativas, é a pessoa que mostrou, claro que todos amavam muito Jesus, né? Mas ela mostra ao longo de todo o Evangelho uma enorme devoção a Jesus, e ela tem um comportamento, vamos dizer assim, muito interessada em ajudar, em tentar de algum modo minimizar a dor daquela situação. Então ela que vai cuidar dos aromas, ela que é os elementos para preparar os corpos, né? Para que não pudessem seguir o ritual deles. O que mais? O que mais a gente pode dizer dessa situação? Historicamente, isso. Jesus retorna, e 2 fatos a gente tem que analisar. Primeiro, o que representa esse retorno e o que representa a ausência do corpo. Vocês viram que o túmulo está vazio, não é isso? Em todos os casos. Então vamos analisar. Primeiro vamos analisar o que representa o retorno de Jesus. Aí eu vou dizer para vocês 3 lições. Podia dizer um monte, mas vou parar em 3. Vou dizer que a primeira é a grande mensagem, a primeira grande mensagem é a imortalidade da alma. Ou seja, quando Jesus volta, ele está testando para todos eles de forma cabal que a alma é imortal. Então Jesus naquele momento derrota a morte. Não há contestação para a morte. A morte não foi capaz de destruir a Jesus. Então a primeira lição importante, imortalidade da alma. Segunda coisa que ele vai mostrar, se vocês lerem o Evangelho com cuidado, vocês vão ver que esse retorno e os cuidados que ele vai tomar, e os diálogos que ele vai desenvolver agora com os discípulos e com Maria e tantos outros, eles vão deixar pistas muito claras sobre a relação do mundo espiritual com o mundo material. Então essa permanência dele, as mensagens que ele passa, mesmo depois da morte, as suas relações com os homens, com os encarnados, deixam patente uma coisa que a gente fala muito, que é a questão de comunicabilidade dos espíritos e a questão da mediunidade, que vai estar presente o tempo todo. As pessoas vão vendo, vão encontrando Jesus, um vê, o outro não vê. Vai deixar uma mensagem muito importante sobre a relação da vida, a vida presente, a vida futura, por vir da humanidade. Você sabe onde está escrito isso? Isso é o frontispício do Livro dos Espíritos. O resumo, né? Aquela primeiro texto da contracapa, é isso. A imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, e por aí vai. O que Jesus faz ali naquele momento
é deixar uma mensagem clara, patente, que a vida é muito mais do que simplesmente um fenômeno que começa no berço e acaba no túmulo. Ele deixou claro que o mundo espiritual e o mundo material se interpenetram o tempo todo, que o conhecimento adquirido numa encarnação vai servir para outras, e ele, que já galgou os degraus, serve de exemplo para que todos nós possamos também superar nós mesmos e conseguir galgar os degraus. Ele vem falar de esperança, de uma vida melhor, do porvir, após aquilo que é tido como tão grave e tão definitivo, que é a morte. Ele vem mostrar que não é isso, que a morte também não é nada mais do que a passagem para outra esfera de vibrações. Ou seja, esse quadro que Jesus vai traçar após a morte do corpo é exatamente o mesmo quadro que a gente traça quando a gente estuda no doutrina espírita. É a mesma lógica, né? A mesma construção, nada mais é do que a visão que a gente traz. Ou seja, por isso que quando a gente para para pensar e vai discutir as questões relativas à doutrina espírita, a gente está falando de quê? De uma roupagem nova para uma mensagem antiga, que é a mensagem de Jesus. Ele não falou abertamente sobre alguns conceitos que não havia condição de se entender naquela época, mas ele traz os germes de todos eles. E ele mostra com as suas escolhas, com as suas decisões, o seu processo de ensinar, como esse caminhar da humanidade, esse amadurecimento gradativo, é a lógica de construção de histórias cada vez melhores se a gente viver bem. Tranquilo? Bom, e aí falta falar do corpo, né? Então falamos do espírito. E o corpo? Alguém sabe o que aconteceu? Vamos recorrer a Marcos. Marcos, o evangelista, no capítulo 15, ele diz o seguinte: chegou José de Arimateia, ele era uma pessoa influente na sociedade, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e depositou num sepulcro lavado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Então, o que consta do Evangelho é que o corpo de Jesus, com autorização romana, que não era comum, né? Normalmente o corpo ficava lá apodrecendo, com autorização do Pôncio Pilatos, porque quem solicitou era uma pessoa influente da sociedade daquela região, permitiu que ele levasse o corpo. E ele faz isso, ele leva o corpo e 2 dias depois o corpo desapareceu. O que pode ter acontecido? Né? Eu vou dizer para vocês a minha visão. Provavelmente José escondeu o corpo. Por quê? Por que vocês acham que ele esconderia o corpo? Toda vez que morre alguém santificado, é importante que se faça alguma coisa para que esse corpo não fique acessível. Francisco de Assis, quando desencarnou, o corpo dele foi buscado, né, tentado tirar pedaços para usar como amuleto. Era muito comum isso, né? Vai me proteger o corpo dele. Então, muito provavelmente, o corpo foi escondido. Como foi de Francisco de Assis, né? Depois de um tempo, os seus discípulos perceberam que não podiam deixar ele, né, com facilidade de acesso. Aí esconderam o corpo, o estudo do corpo de Francisco. Eu diria para vocês que muito provavelmente não foi nada fantástico, extraordinário, simplesmente escondeu o corpo. Algumas teorias dizem, mas o corpo poderia ter sido simplesmente volatilizado? Claro que sim, né? Lógico que pode. Jesus é capaz de formar, foi capaz de organizar ou trabalhar na formação de um planeta. Lógico que ele pode fazer isso. Eu só não acho que tenha sentido, né? Não acho que tenha nenhuma razão para que ele tivesse ocupado com algo que eu diria para vocês que não era tão importante naquele momento. A proposta dele era outra. Ele estava muito mais ocupado em aproveitar os dias subsequentes
ao desencarne, para preparar o grupo para o desafio que viria, que era um desafio muito grande. A possibilidade do cristianismo ter afundado, ela existia, claro que sim. O movimento das sombras é muito grande, dependia do prosseguimento da tarefa, da vitória de muitas pessoas. Então, essa sim era a preocupação dele. Então, resumindo, eu diria que o corpo não estava ali desde o início. Quem foi lá e viu, né, foi Maria. A visão de Jesus é um processo mediúnico e ela é o personagem central, a médium, que vai funcionar nesse momento como o primeiro elemento de ligação de Jesus com os discípulos. Ele não aparece primeiro para os discípulos, primeiro aparece para ela. A questão, né? Poxa, você está falando de Maria Madalena, a gente fala de Maria, mãe de Jesus, tantas vezes, né? E quando a gente ouve Jesus, a gente vê o seguinte, lá em Mateus, Jesus diz, entre os nascidos de mulheres, não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. O que ele quer dizer com isso aí? A gente podia deduzir que João Batista seria o espírito mais preparado de todos envolvidos naquela situação. Pode ser uma teoria. Eu vou apresentar para vocês outra teoria, né? João Batista, vocês sabem que ele está reencarnando com a missão, abrir caminho para Jesus. Ele vai fazer isso com maestria. É uma pessoa extremamente arrojada, né? Decidida, muito decidida, tanto que depois que ele diz, terminei a minha missão de abrir caminho para Jesus, ele até passa alguns discípulos deles para Jesus. Ele fala, agora eu vou ao encontro da minha missão pessoal. E ele vai lá, atrás lá do imperador lá dos hebreus, vai falar um monte de coisa e o cara vai mandar cortar a cabeça dele, né? Então ele vai instigar o cara. Ele sabia que ia instigar o cara, sabia que o cara ia atrás dele. E ele foi lá instigar o cara. Então era um cara muito arrojado. E Jesus fala, né, a gente vê isso no Evangelho, não vou abordar isso hoje, mas se vocês quiserem, de repente, semana que vem eu abordo com mais detalhes, a gente sabe, o próprio Jesus coloca João Batista como um Elias. É a reencarnação de Elias. Está tudo no Evangelho, dá para a gente mostrar as passagens. Elias, se a gente voltar lá no livro de Reis, no capítulo 18, tem uma situação interessante. Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Então ele mandou matar um montão de gente alguns séculos antes. Tá? Uma meia dúzia de séculos antes. Era uma pessoa arrojada. A gente precisa de pessoas arrojadas em determinados momentos. Mas, sem dúvida, não era um exemplo de enorme elevação espiritual, sensibilidade extrema. Mas era uma pessoa que tinha muitas capacidades, muitas, enormes capacidades. Tão capaz que foi escolhido para ser o cara que ia arar no deserto. Alguém que ia partir praticamente do nada e abrir caminho para Jesus. Agora, é alguém que precisava ainda prosseguir em outras encarnações. Tem história para contar, né? Então ele mandou cortar 800 cabeças. É lógico que não precisa passar por 800 encarnações perdendo a cabeça, né? Mas passou por uma lá, naquela época. E depois ele prossegue na caminhada dele, reencarnando. Vou dizer para vocês que eu leria essa frase de Jesus, diz o seguinte, olha, João Batista é o mais evoluído dentre os espíritos errantes. Aí a gente lembra lá do livro dos espíritos, lembram? O que é o espírito errante? Não é o que erra pra caramba. É aquele que está entre encarnações. É aquele espírito, né, que ainda tem que reencarnar. Ou seja, ele não reencarnou ali só por conta de uma missão. Ele reencarnou porque ele vem desenvolvendo trabalho, ele tem capacidades
mas ele tem muitos comprometimentos que vão levar ele a outras encarnações. Então ele é um espírito errante. E outros junto a ele, junto a Jesus, provavelmente já eram espíritos do reino dos céus. E embora sendo menores no reino dos céus, eram maiores que João Batista. Então Maria, mãe de Jesus, diria para vocês que muito provavelmente ela é uma do reino dos céus, que não reencarna para questões expiatórias, reencarna para cumprir a missão, ajudar a cumprir a missão, desenvolve um belo trabalho. Quando desencarna, vai ficar no mundo espiritual prosseguindo o trabalho de assistência ao planeta, as ovelhas perdidas, desgarradas. Não é à toa que ela é a mentora de tantos trabalhos de amparo aos suicidas, que é uma situação de dor suprema, dor imensa. Então você tem que dedicar quem? Aqueles mais evoluídos para cuidar dessas situações. Claro que tem um conjunto de pessoas, não é ela sozinha. Então eu diria para vocês isso, quando ele fala nascidos de mulher, ele está dizendo, olha, dentre aqueles que estão aqui comigo e que prosseguem no ciclo reencarnatório com seus comprometimentos, João é o maior. Bom, pensem sobre isso. Aí vocês podem perguntar, quem então não estava nessa situação? Vou dizer só um, para vocês poderem pensar bastante. Maria, mãe de Jesus. Maria está fora desse ciclo, é alguém que reencarna como Jesus, faz parte dessa equipe de espíritos superiores, reencarna com a missão de implantar essa nova proposta. Quando desencarna, prossegue no mundo espiritual, não precisa ficar reencarnando, porque não tem mais questões a resolver. João Batista tem. E ele prossegue na história da humanidade, aparecendo em alguns momentos, mostrando essa enorme decisão e contribuindo para movimentar esse planeta. Não vou falar quem ele foi não, só para vocês pensarem quem ele foi. Foi um personagem que apareceu na história da humanidade. Outro ponto para a gente pensar, a tentação de Jesus. Se a gente pegar o Evangelho, a gente vai encontrar em Lucas, no capítulo 4, versículos 1 a 13, em Mateus, no mesmo capítulo 4, de 1 a 11, em Marcos, no capítulo 1, versículo 13, é bem curtinho essa abordagem de Marcos. Essa situação, eu vou ler só os trechos, é um trecho longo, muito interessante, vale a pena vocês lerem, mas eu só selecionei trechos do diálogo entre Jesus e o demônio. Tá? E aí começa lá, ó. Se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra que se torne um pão. Lembrar que na história que eles estão contando, Jesus está 40 dias no deserto. Né? Então, está passando fome, sede, né? Ou seja, muitas provações. Uma vida no deserto é uma vida de provações, não é? E aí Jesus responde, nem só de pão viverá o homem. Aí o demônio vê que comida não dá e aí tenta. Dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. E Jesus responde, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aí o demônio tenta mais uma. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, né? Está na beira de um precipício, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. E aí Jesus responde, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E mais coisas, mas eu vou meter a esses 3 pontos, três etapas desse diálogo que acontece enquanto Jesus está passando pelo deserto.
40 dias no deserto. 40 dias e 40 noites. Eu vou agora dar uma outra abordagem para vocês, para todo mundo pensar junto aqui. O que Jesus enxerga em cada pergunta? Ou o que o demônio aborda em cada pergunta? Quando ele fala do pão, ele está falando de questões materiais, alimentação, as dificuldades que a gente passa, às vezes, numa encarnação, né? Muita gente que passa por condições muito miseráveis numa encarnação, não falta o necessário até da nossa passagem pela Terra, ou passagem por uma encarnação difícil, ou pelo deserto de uma encarnação com tantas dificuldades. Então ele está falando de questões materiais, ou seja, eu me focar simplesmente em questões materiais, a buscar Deus só pelas questões materiais. E o segundo ponto, né, o que ele está abordando? A questão do poder, que na nossa trajetória pode seduzir a muita gente. Então, questões materiais, o poder, e por fim eu falei da soberba. Tem várias abordagens possíveis, né? Soberba é quando você começa a se considerar superior a tudo, né? A vaidade, o orgulho. Eu sou tão superior que eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai resolver para mim, né? Ou seja, eu vou me jogar daqui, os anjos vão me segurar. O que ele está falando, na verdade, o que está acontecendo, na verdade, para nós aqui, não é um diálogo. É porque a gente sabe que o demônio nada mais é do que alguém como nós, que escolheu um caminho errado, a gente chama de obsessor, né? Escolheu um caminho errado, tomou uma decisão errada, hoje é um líder das sombras, um líder das trevas, uma pessoa, em alguns casos, extremamente capaz, com enorme conhecimento, com um cabedal enorme de capacidades de atuação, um conhecimento das leis do magnetismo, condições de interferir na mente das pessoas, de gerar muito desconforto, controlar muita gente que se deixa levar pela pressão espiritual. Mas não há comparação com Jesus, né? Não há nem proximidade para esse diálogo. Não existe um diálogo hipotético, onde Jesus passa para nós uma história que não a história dele naquele momento, é a nossa história, é a nossa trajetória. O deserto que a gente passa é o deserto das nossas caminhadas, das nossas encarnações. 40, né? Pode ser 400, pode ser 4, pode ser 10, não importa o número. Serão situações onde a gente vai ser testado em vários aspectos. A questão do poder, se nos seduz, se nos tira do caminho. A questão relativa à vaidade, o orgulho. A questão da preocupação única e exclusivamente de bens materiais, deixando de lado os bens espirituais. Essa é a história do homem, é a nossa história, é a história da nossa caminhada e das dificuldades que todos nós enfrentaremos para podermos nos superar e conseguir realmente alcançar o que ele chama de reino dos céus. O reino dos céus é o estado interno que a gente atinge quando a gente supera tudo isso. E não é fácil, claro que não é fácil, porque a gente é chamado pelas questões materiais, a gente é chamado pelos vícios, a gente se deixa levar pelos vícios, pelos prazeres, pelas paixões, e acaba dando mais valor às questões do corpo do que às questões do espírito. As questões da matéria se sobressaem em detrimento das mais importantes questões da alma. Certo? Vocês acharam? Está tranquilo? Eu não estou sozinho nisso, não. Quer dizer, você que inventou isso? Não, um cara chamado Allan Kardec, que eu gosto muito, diz isso na Gênese, no capítulo 15, no item 52. Ele diz: Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Então, quando, na história que Jesus conta, o diabo leva ele para cima do templo, o que está em confronto ali? É a vida material versus a vida espiritual. A questão relativa aos valores materiais e valores espirituais. Quando ele sai do templo e leva ao cume de uma montanha, aí vai entrar em jogo as questões do poder, as questões do orgulho e por aí vai. E para vocês acharem que eu não estou sozinho com Kardec,
eu vou recorrer a um outro camarada, que a gente já está falando muito, que é João. Só que agora João morto. João Evangelista, no mundo espiritual, escreve em 1862, lá em Bordeaux, uma mensagem muito interessante sobre a tentação de Jesus. Está lá na Gênesis também, no capítulo 15, no item 53. Ele diz: Jesus não foi arrebatado, ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações. A tentação de Jesus é, pois, uma figura. Como pretenderias que o Messias tenha estado submetido por algum tempo, mesmo, embora muito curto fosse este, às sugestões do demônio? Né? Então, é uma bela história que estimula muitos corações, muitas mentes, mas é uma história e tem que ser lida como tal, tem que ser enxergada como uma história. Jesus não é arrebatado por um demônio e é tentado nisso ou tentado naquilo. Jesus é aquele que veio resgatar todos nós demônios, né? Que fomos, alguns que foram, né, demônios. Ele queria nos inspirar a sair desse estado, não é alguém a ser tentado por qualquer um demônio. Essa visão é importante porque muitas vezes a gente se perde em algumas interpretações achando que existe um descontrole no mundo, o mal está tomando conta, o demônio toma conta da humanidade. Jesus coordena esse processo, né? É lógico que está em jogo um princípio muito importante, que é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio possibilita cada um de nós tomar as nossas decisões, e elas vão levando a gente a ascender ou permanecer ligado ao sofrimento, à dor. Cabe aos nossos maiores monitorar isso e ver até onde cada escolha pode ir. Porque o livre-arbítrio de um vai poder interferir indefinidamente no livre-arbítrio de outros. Então cabe a Jesus, a sua equipe, tomar as decisões de separação do joio e do trigo. Esse processo está em curso, está acontecendo. É até um tema legal para a gente discutir, né, para o futuro. Como é que esse processo está se dando. Mas não é o mal tomando conta, dizendo, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, como até acontece na reunião mediúnica, né? Os espíritos se manifestam, nós tomamos conta disso aqui. É a visão estreita dele naquele momento. Não acontece isso. O mal não está tomando conta. Não existe um confronto no mesmo nível entre Jesus e um demônio que é um anjo decaído. Isso não existe. Os espíritos voltados para as sombras são pessoas como nós, que tomaram decisões erradas e hoje estão exercendo um papel complexo, difícil, doloroso até, mas vão retomar a caminhada e estarão todos sob a proteção de Jesus. Não são contraponto a Jesus, nunca serão contraponto a Jesus, tá? Estarão sempre no nível muito inferior. Às vezes, quando numa reunião mediúnica um espírito insiste em determinados embates e a gente aborda o tema Jesus, naturalmente eles descambam para dizer, com Jesus eu não posso, mas com você eu posso, né? Com Jesus não tem condição. Com Jesus é um espírito muito preparado, extremamente preparado. Esse demônio da história é fictício, representa as tentações para a humanidade, não para ele. Se quiser interpretar como para ele, tem que olhar alguns milhares ou milhões de anos antes. Certamente ele passou por esse processo, né, de tentações como a gente está passando hoje, e ainda vai passar por muito tempo, porque a gente ainda tem muita história para escrever, muita coisa para corrigir e para consertar. Certo? Mais uma frase. O que Jesus, o que os evangelhos tentam nos ensinar com essa frase? Vocês conhecem essa frase? Vocês têm vontade de falar isso alguma vez? Se eu chegar para Jesus e falar, Jesus, eu estou vivendo uma vida muito complicada, eu queria me livrar dessa parte. Acho que Jesus diz, não, claro, meu amigo, se livra disso, é bobagem mesmo. Encaixa, isso encaixa. Então vamos tentar entender o que essa frase quer dizer. Quem diz essa frase? Vamos ver. Essa frase está em Mateus.
Mateus capítulo 26, versículo 38 a 39, está lá. Então, lhes disse, Jesus, né? A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantou-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a visão de Lucas. Vamos ver a visão de Marcos. Mateus. Isso. Estão atentos, muito bem. Marcos diz que eu estou ansiando falar de Lucas. E Lucas tem um detalhe importante. Marcos fala, e disse-lhes, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. E orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Parece um com o outro? Parece? Muito, né? Provavelmente é cópia um do outro. Provavelmente Marcos copia essa frase, esse trecho de Mateus. Mateus é o evangelho mais antigo. Na semana que vem, eu vou falar um pouquinho sobre os evangelhos, para vocês entenderem a lógica. Até uma das perguntas que foi feita era se algum evangelho não é bom. E eu disse, né, atribuindo a culpa até a mim, né, eu disse que tinha alguns evangelhos apócrifos que não eram bons. Eu vou mostrar para vocês avaliarem alguns trechos de alguns evangelhos que não foram adotados. Tá? Os 4 sinóticos aí que foram adotados são excelentes. Tá? Agora, é claro que foram escritos e reescritos, né? E um copiou do outro. Mateus é o mais antigo. Marcos vem depois, Lucas vem depois e João depois ainda. Mas Lucas diz, então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras. Vocês já repararam no Evangelho que em vários momentos Jesus se afasta e diz, vou me afastar para orar? Já repararam? Vocês tentem ler, né, nessas passagens o que isso significa. O que ele vai fazer afinal? Não dá para orar junto do cara aqui do lado? Né? E os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Vira para os caras e fala, orai para que não entreis em tentação. Imaginem o rebuliço espiritual desse momento. A pressão espiritual. Está sendo montada a trama para prender Jesus. Imagine como é que as trevas estão agitadas. E ele fala para os discípulos, olha, calma, todo mundo em prece para não entrar em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. O que é um tiro de pedra? Alguém sabe? É a distância que você lança uma pedra. Tá? Eles não tinham medida clara, né? Depois que vocês estiverem em um lugar amplo e vazio, lancem uma pedra longe. Não façam isso em casa, aconteceu assim, mas lancem longe, vê qual a distância que vocês conseguem lançar uma pedra. E pondo-se de joelhos, orava dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Os caras ouviram Jesus dizer que para passar o cálice a um tiro de pedra de distância. Agora vamos ouvir a narrativa de uma outra pessoa que estava lá. E é o cara mais complexo, mais interessante em termos de abordagem da proposta de Jesus. Se a gente quer conhecer Jesus, a proposta de Jesus, todos os evangelhos são muito bons, mas dediquem-se em especial a João. João é o que enxerga Jesus não como um libertador do povo judeu. Ele é o primeiro que enxerga Jesus como
o grande arquiteto, né, de construção de uma nova proposta. E ele fala: depois de assim falar, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de mim mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É diferente do que os outros três colocaram? Esse é Jesus, né? Esse é Jesus. Esse é Jesus chegando ao final da etapa encarnatória. É ele diante já do momento onde ele vai ser preso, né? Vai passar por aquele suplício. Ou seja, ele já sabe que a missão está completa. O que precisava ser feito foi feito. O que ele precisa agora é preparar a fase seguinte. A mensagem foi dada. Agora ele precisa consolidar a sequência da mensagem, que é o que a gente falou no início, né? Quando ele é encontrado, Jesus em espírito já é encontrado com Maria Madalena. Mas é outra etapa. Com relação à proposta com os discípulos, ele encerrou a tarefa. E aí agora ele vai só se ocupar para evitar que haja um desequilíbrio muito grande com os discípulos. A mediunidade está ficando cada vez mais desabrochada. Os anos de Jesus com esse grupo são anos de educação da mediunidade, ele vai educando a mediunidade de alguns deles, e a pressão espiritual é muito grande. Pedro, então, vai ser submetido a uma pressão espiritual enorme, que a gente lê lá no Evangelho, como é que foram esses momentos finais, derradeiros de Jesus. Vocês enxergam Jesus daqui? Melhor do que antes, né? É melhor que Jesus dizendo: afasta de mim esse cálice, né? E a gente pensa, né? Se Jesus falar isso, o que eu faço, né? O que eu falo? Não é aquele Jesus. Aquela é uma visão, né? Muito provavelmente enxertada ao longo do tempo, trazendo mais as angústias das pessoas do que realmente a proposta de Jesus. Jesus é esse. Jesus é aquele que chega ao final da trajetória consciente que cumpriu a missão, foi implantada a proposta. Uma proposta que ele sabia que ia ser questionada, perseguida, que muito seria deturpado em termos de propostas, né? Aquela visão que ele trazia, o nome dele ia ser usado para guerras, mas ele sabia que a partir disso tudo a humanidade ia seguindo o caminho, evoluir, amadurecer. Para terminar, vou falar só desse aqui, que é uma sequência do outro, muito parecida, né? Que é o outro momento, quando ele está prestes a desencarnar. E aí você tem a colocação de Marcos, que diz: e chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. A hora sexta é 6 horas depois do amanhecer. E a nona hora, bradou Jesus em voz alta: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias, ou seja, nem entenderam o que ele falou. E Mateus: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Cerca da hora nona, bradou Jesus em voz alta, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. Repararam que é igual? Igualzinho, né? Bom, e eu separei no outro slide as outras duas versões, que são diferentes. Lucas diz: era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escureceu e rasgou-se ao meio o véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Essa é mais bacana, né?
Essa é mais apropriada para Jesus. Mas eu vou ler de João, que eu diria para vocês que é a que eu acho mais real. É como eu enxergo Jesus. Jesus está na cruz, próximo do desencarne, próximo a ele está Maria, próximo a ele está algumas outras mulheres e está João. E aí Jesus diz, então, aí acontece o seguinte, ora Jesus, vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava. Quem é o discípulo a quem ele amava? Não. Disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Maria passou a viver com João o resto da vida, até o desencarne dela, né? João viveu muitos anos. Depois, sabendo que Jesus, que todas as coisas já estavam consumadas, aí acontecem uns trechos lá que também dá para a gente estudar um outro dia. Então Jesus, depois de ter tomado vinagre, que é uma história interessante que a gente lê depois, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A imagem de um Jesus na cruz, falando alto, eu acho muito pouco provável. Gritando, Deus, por que me desamparaste? Sem chance. Ele falando que o Lucas disse, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A frase eu acho boa, mas nunca em voz alta. Eu veria Jesus como está ali, mesmo no último instante, ensinando, unindo as pessoas, tentando preparar um trabalho que ele sabia que demandaria muito esforço durante muitos séculos. Então Jesus, entregando João a Maria e Maria a João, para mim, a imagem final da encarnação de Jesus. E para terminar, dizer para vocês que Kardec, na Gênesis, no capítulo 15, no item 63, deixou, no meu modo de ver, uma bela mensagem e consolida muito o que eu tenho falado com vocês ao longo dessas 2 semanas. Ele diz o seguinte, o maior milagre que Jesus operou, que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinos produziram no mundo. Então a gente tem que olhar Jesus não como um mágico, não como um cara que se desequilibrou, se desarmonizou, porque isso não existe. Tem que olhar Jesus pela proposta, pela mensagem, pela transformação da humanidade. A humanidade é outra, completamente outra pós-Jesus. A proposta que ele traz, que é difícil de entendimento para nós, né? A gente ainda tem dificuldade de implantar em nossas vidas, porque ela exige uma transformação radical de valores, ela exige um reequilíbrio muito grande de pontos importantes na nossa vida, ela exige um desprendimento de coisas que a gente gosta ainda, aborda a necessidade de desprender de questões materiais, fala da importância de dosar o poder, saber como fazer, né, usar o poder para o bem, enfim, tanta coisa que a gente ainda vai precisar ensaiar ao longo das encarnações. Esse é o Jesus, né? Então, a imagem final de hoje eu deixaria para vocês, Jesus prestes a expirar, pronto para deixar um corpo cansado, já bem maltratado, aproveitando o último instante para unir João e Maria para a etapa futura que ia ser difícil, e foi mesmo muito difícil para ambos e para tantos outros que decidiram seguir Jesus. Tá? Obrigado, boa noite, até a próxima semana.